O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje é aquela passagem tão conhecida por nós, na versão de São Lucas, a respeito da purificação do templo. Jesus, que entra no grande templo de Jerusalém, e lá ele encontra dentro do templo um verdadeiro comércio. Os vendilhões que vendiam os animais que eram usados para os sacrifícios, no culto a Deus, os cambistas que trocavam as moedas que podiam circular dentro do templo e serem também oferecidas, pois as moedas romanas que tinham a imagem do imperador César não podiam ser usadas dentro do templo. Jesus viu um verdadeiro comércio dentro do templo, e a sua atitude é radical. Pega num chicote, começa a derrubar todas as bancadas dos vendilhões, dos comerciantes, e expulsa todos do templo, dizendo: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês a transformaram num antro de ladrões. Nós podemos ficar até escandalizados no primeiro momento com essa atitude de Jesus, né? Mas Deus tem muitas formas de demonstrar a misericórdia dele, hein? Para a salvação dos seus filhos. Quando Jesus entra no templo com o chicote nas mãos e expulsa aqueles vendedores, dizendo: respeitem a casa do meu pai, porque a casa do meu pai deve ser uma casa de oração. Na verdade, Jesus estava usando de misericórdia para com aqueles homens que não tinham nenhuma consciência do respeito que se deveria ter para com a casa de Deus. Da mesma forma, quando Jesus, em diversos conflitos com as autoridades religiosas, os fariseus, os mestres da lei, em que Jesus chegou a chamá-los com palavras duras: vocês não passam de víboras, de sepulcros caiados. E teve uma vez que chegou a chamá-los de filhos do demônio, porque eles se diziam filhos de Abraão. Jesus também, quando agia com dureza com aquelas autoridades religiosas, ele estava usando da misericórdia de Deus para a conversão daquelas pessoas. É o mesmo Jesus que no evangelho de ontem derramou lágrimas sobre a cidade de Jerusalém, né?
porque Jerusalém não soube reconhecer nele a visita de Deus, a visita definitiva de Deus para a salvação do seu povo. É o mesmo Jesus que também fez aquele convite uma vez para os seus discípulos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sofrendo sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei o alívio. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sim, o Jesus que pega no chicote para a purificação do templo é o mesmo Jesus que nos convida a imitar o seu coração manso e humilde. Não há contradição em Deus. Deus não pode se contradizer, como nos ensinou uma vez Santo Tomás de Aquino. A contradição só existe no mal, no demônio, mas em Deus só existe a verdade imutável. Por isso que o agir de Deus sempre é movido pela sua misericórdia e pelo seu desejo em salvar os seus filhos. E voltando ao evangelho de hoje, contemplando a santa cólera de Jesus para a purificação do templo, a gente precisa aprender uma verdade de fé. Deus às vezes precisa de ser duro conosco, para a nossa própria conversão. Já penetrou na igreja em outros tempos, no passado, e em nossos tempos também agora, um certo tipo de espiritualidade sentimentalista, que só exalta a misericórdia de Deus, como um pai velhinho, bondoso, que está sempre disposto a nos perdoar, e que vai salvar a todos no fim da história. Um pai que parece que não se aborrece com os nossos pecados e aceita tudo que o ser humano faz, porque ele quer salvar a todos. Isso é uma falsa compreensão da misericórdia de Deus, hein? Não nos deixemos levar por esse tipo de espiritualidade intimista, porque a gente pode se surpreender. Deus é como um pai mesmo, como o nosso pai terreno. Se vê que o seu filho pequeno está querendo colocar as mãos numa rede elétrica dentro de casa que está com fios desencapados, ou quer colocar os seus dedos dentro de uma tomada, e o pai vê que o filho está quase fazendo isso, o pai vai ficar de longe, dizendo com toda a mansidão: meu filhinho, não faça isso, volta para cá. Não, o pai vai puxar o filho pelo colarinho ou pelos cabelos e vai arrastar o filho para salvá-lo, porque naquele momento o pai precisa ser mais duro, precisa ser mais firme, a sua mão precisa pesar mais para salvar o seu filho de um acidente grave. É assim Deus também para conosco. Deus às vezes precisa de fazer pesar mais a sua mão para nos corrigir, para nos converter, para nos tirar de caminhos errados e perigosos, para nos salvar. Vou aqui lembrar algumas passagens bíblicas que mostram que Deus, quando precisa nos castigar, Ele nos castiga sim, mas os castigos de Deus não é para que tenhamos uma imagem errada dele, como certas heresias na história da igreja demonstravam. Um Deus castigador, um Deus severo, um Deus que está sempre com
o seu livro aberto para anotar os nossos pecados e depois nos dar castigos pesados, até mesmo o castigo da condenação eterna. Não é assim que devemos imaginar Deus quando Ele precisa de fazer pesar um pouco mais a sua mão sobre nós. Na verdade, os castigos de Deus também são demonstrações do seu amor, da sua misericórdia, para nos livrar de caminhos perigosos, ao qual podemos nos perder. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, olha o que a palavra de Deus nos ensina: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te sintas magoado com a sua repreensão. Qual é o filho que gosta de ser repreendido? Na hora, a criança fica com raiva do pai, fica com raiva da mãe, porque a mãe e o pai teve que dar um castigo para o filho. Mas depois o filho reconhece que errou, que mereceu aquele castigo, e talvez nem vai mais cometer tal erro, né? Quer um exemplo maior de um castigado no Antigo Testamento do que Jó? Olhe lá na sua Bíblia depois, Jó capítulo 5, versículo 17. Jó estava no auge da sua provação, e ele se sentia mesmo castigado por Deus, mesmo sem encontrar razão para isso. Mas Jó não se revolta com Deus. Olha o que ele fala neste capítulo 5 do seu livro: feliz é aquele a quem Deus corrige, por isso não despreze o castigo de Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos nos curam. Mas aí a gente pode pensar: mas padre, essas passagens aí é do Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus se mostrava um castigador mesmo. Isso é uma heresia, hein? Que também existiu na igreja. Não lembro aqui qual é o nome da heresia, mas o autor dela dizia que na Bíblia se mostra dois deuses: um Deus do Antigo Testamento e depois um Deus no Novo Testamento. E no entanto, Deus não pode se contradizer. Como eu disse, Ele é imutável. Ele pode agir de maneiras diferentes, em situações diferentes, mas é o mesmo Deus, com o seu mesmo amor, com a sua mesma misericórdia, querendo salvar os seus filhos. Às vezes com mais mansidão, às vezes pegando no chicote, usando da sua santa ira para nos castigar, a fim de nos salvar. Mas aí, para que ninguém fique pensando que eu busquei apenas passagens do Antigo Testamento, quem é que não conhece essa passagem da carta aos Hebreus, versículo 12? Olha só o que Deus nos fala: filho meu, não desprezes a correção do teu Senhor, não desanimes quando Ele te corrige, pois Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Não desprezes a correção do teu Senhor. Está lá no Novo Testamento, um dos últimos livros da Bíblia antes de Apocalipse, Hebreus capítulo 12. Se você quer mesmo se converter, se você quer avançar no seu caminho de santidade neste mundo, não desprezes as correções do teu Senhor. Ele corrige a quem ama.
Agora, como é que Deus pode nos castigar, hein? Como é que Deus pode nos corrigir? A palavra melhor é essa, para que a gente não tenha uma ideia errada de Deus, né? Seus castigos são correções de amor. E Deus pode nos corrigir de muitas formas, né? Por exemplo, permitindo humilhações em nossa vida, para nos curar de todo espírito de soberba, de vaidade, de orgulho. Sim, quando Deus vê os seus filhos caminhando por um caminho de soberba, por um caminho de vaidade excessiva, Deus pode permitir a gente passar por situações de humilhações, para a gente reconhecer que não somos nada, que nós somos pó, sem a graça e sem a misericórdia de Deus. Trilhe o caminho da vaidade, e você vai ver como que Deus vai te colocar em muitas situações de humilhação, para o nosso próprio bem. Deus também pode nos corrigir, não nos atendendo de imediato em nossas súplicas, quando pedimos certas graças para Ele. Não é que Ele vai deixar de nos atender, mas Ele pode adiar a sua providência divina em nossa vida, para que a gente aprenda a confiar mais nele, e a não fazer de Deus o nosso servo, como a gente tem a tentação de fazer. Eu quero que o Senhor me atenda do jeito que eu estou pedindo e na hora que eu estou pedindo. A gente nunca diz isso, né? Mas muitos sentimentos nossos de ansiedades para com Deus é porque a gente quer que Ele atenda os nossos pedidos do jeito que queremos e na hora que queremos. Nós sofremos muito do chamado transtorno de ansiedade para com Deus. Somos muito ansiosos e não sabemos esperar nele. Aí o que é que Deus faz para a gente aprender a confiar nele? Deus demora em nos atender. Quem é que não se lembra daquela passagem da mulher pagã da cidade de Fenícia, que foi até Jesus suplicar pela sua filhinha, que estava com um espírito maligno? No primeiro momento, quando ela suplicou a Jesus: cura minha filha, Senhor, o que é que Jesus fez? Nada. Ficou em total silêncio. No segundo momento, ela tornou a suplicar: cura minha filhinha, Senhor. O que é que Jesus fez? Demorou ainda mais, dando uma resposta muito dura para ela, que se fosse algum de nós, talvez iríamos embora xingando Jesus de tudo que é nome. Olha a resposta que Jesus deu para ela: não convém tirar o pão da mesa dos filhos para concedê-lo aos cachorrinhos. Nossa, Jesus chamando aquela mulher de cachorrinho, de cão. Era assim que os pagãos eram vistos pelos judeus. Jesus ali reproduzia a mentalidade dos judeus, mas para provar aquela mulher na sua fé. Ele não atendeu ela de imediato. Santo Agostinho, interpretando essa passagem, disse: Jesus demorou em atender a súplica daquela mãe, para que quanto mais ele demorava, mais ela crescia na fé. Sim, muitas vezes, para que aprendamos a ter um coração humilde diante de Deus, Ele demora em nos atender.
Mas também Deus pode nos corrigir, nos negando as suas consolações, para que aprendamos a buscá-lo sem interesse algum, para que aprendamos a buscá-lo somente por aquilo que Ele é, o sumo bem. Porque muitas vezes a gente pode se acostumar a buscar Deus só pelas consolações que Ele nos dá. Sabe, aqueles sentimentos de paz interior, aquela alegria que invade o nosso coração em alguns momentos de oração. Sabe, aquele gozo interior que a nossa alma sente em alguns momentos na presença de Deus. Aí a alma, vai dizer São João da Cruz, ela pode se acostumar, se aviciar a ficar buscando a Deus só pelas suas consolações. Ao que é que ele faz? Deixa a gente cair numa profunda aridez espiritual, nos nega as suas consolações, para que a gente aprenda a buscá-lo por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. E ainda um último exemplo: Deus pode nos corrigir, nos permitindo passar por certos sofrimentos. Entendamos bem, não é que Ele vai mandar sofrimentos para nós, Ele pode permitir a gente passar por certos sofrimentos, certas enfermidades, certas provações na vida, certas privações, para que aprendamos a ter um coração mais livre para amá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. Eu até fico me perguntando, né? O que é que Deus está querendo nos falar? Que correção Ele está querendo realizar em nós, nessa provação que estamos passando, através dessa pandemia? Com certeza, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia estalar os dedos e já nos trazer a cura ou a vitória definitiva sobre este vírus que aflige a humanidade. Mas por que Ele permite que a humanidade passe por essa provação? Porque Ele quer a nossa conversão. Tem momentos da história que a humanidade aborrece tanto a Deus pelos seus pecados e blasfêmias, que Deus pode permitir a humanidade passar por certas provações para ver se o homem se converte. Queridos irmãos, aprendamos deste evangelho de hoje, né? Jesus que pega no chicote para a purificação do templo. Aprendamos a confiar na misericórdia de Deus. Também quando Ele é mais duro conosco, é por amor, é porque Ele quer a salvação dos seus filhos. Por isso, saibamos aceitar as correções de Deus, nosso Pai, em nossas vidas, pois Ele corrige a quem ama. Não sejamos filhos rebeldes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.